ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz, é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Vamos nos preparar então para receber o Wagner da Paixão. Ele é palestrante, escritor. O Wagner da Paixão, como é mais conhecido em Belo Horizonte, ele reside em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte, local que centralizou suas atividades de médium e expositor, no Grupo Espírita da Bênção. Iniciou no Espiritismo em 1979 e desde então já publicou mais de 20 livros. Trabalha como expositor da doutrina e tem viajado pelo Brasil, Europa, Estados Unidos a serviço da divulgação da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Wagner. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós gostaríamos de dizer da nossa satisfação imensa, da nossa alegria fraterna em usufruir das vibrações que são produzidas e emanadas deste encontro. Agradecer carinhosamente ao Gilmar, amigo querido, e saudar a todos os participantes, representando diversas cidades do nosso estado, desejando que todos possam colher no coração aquilo que é a dádiva do Senhor, o amor na sua feição caridosa. A mediunidade pode ser observada por dois prismas, o técnico e o efetivo. Pela abordagem técnica, a fenomenologia responde e atende à curiosidade, às perquirições. No aspecto técnico, fenomênico, ela cumpre um papel extraordinário, porque a mediunidade vincula o pensamento humano à vida espiritual. Nesse aspecto, ao longo da história humana, nós temos a mediunidade estabelecendo novos parâmetros para as reflexões necessárias dos encarnados acerca de sua destinação, acerca da sua natureza essencial. Não temos como catalogar, embora os muitos registros, o papel da mediunidade desde os pródromos da nossa civilização. Nós vamos encontrar, no momento em que vivemos, uma cultura estratificada e que é uma forma de imbricação vivencial, experimental. E ela vai sendo apreciada
dentro das possibilidades intelecto-morais dos homens ao longo do próprio desenvolvimento da humanidade. É assim que nós vemos nascer as nossas ciências, que funcionam por catalogação, por codificação de verdades experimentadas, evidenciadas, comprovadas. E nós entendemos até por uma capacidade metodológica de estudo dos fenômenos, das coisas, que essas sínteses, que são as proposições científicas, filosóficas e também religiosas, elas devem ser dissecadas, analisadas. Nós temos a doutrina espírita como sendo uma grande expressão de codificação. Porque a doutrina espírita diz respeito a todo o processo evolutivo da nossa Terra. Tudo aquilo que se viveu no Oriente e no Ocidente se expressa, em resumo, em síntese, no Espiritismo, organizado por Allan Kardec. De modo que essa cultura de base intelectual, raiando pelos aspectos morais, regra de bem proceder, interessa a qualquer criatura. Por isso os espíritos dizem que o espiritismo é a alma das religiões. Porque as religiões, no seu sentido profundo e essencial, proporcionando às criaturas o seu encontro com a sua realidade de filhos de Deus, gravitando em torno de assuntos, de temas que servem para desenvolver as suas habilidades intrínsecas, as suas potências dormentes, naturalmente elas têm um papel eminentemente moral. E o papel moral sugere às criaturas, exatamente pela soma de valores atestados em períodos multimilenares, aquilo que nós denominamos de a ética pessoal. Nós formamos a partir de exemplos, de vivências, de testemunhos, a nossa ética de vida. E passamos, então, a nos orientar a partir disso que denominamos consciência. A consciência é, na verdade, a excelência dos processos evolutivos. Quando dissecamos os valores da consciência, nós estamos dissecando as próprias experimentações por que passamos através das vidas sucessivas. Para analisar a mediunidade, ainda que fenomênica, nós temos que compreender o ser humano. Quando Allan Kardec publica as primeiras orientações para a formação de grupos que iriam lidar ou teriam interesse em lidar com fenômenos espirituais ou com os espíritos, ele começa a esboçar, tecnicamente, um estudo que nunca existiu. Apreciações sintéticas que são fruto de uma vivência multimilenar dentro desse aspecto de intercâmbio, de interação com forças que ultrapassam as conhecidas no mundo. E o livro dos médiuns é o livro que esquadrinha o instrumento da mediunidade, que é o médium. O livro dos médiuns se ocupa daquilo que os seres humanos podem em relação ao universo. E a mediunidade, segundo a querida Ivone Pereira, é a função, é a resultante. O médium é o elemento capaz de trazer a mediunidade, ou de estabelecer os circuitos da mediunidade. Pelo aspecto técnico, nós vamos esquadrinhar diversos capítulos do livro dos médiuns, de O Livro dos Médiuns, que vão exatamente dar fundamentação na base da experimentação, na base da observação, com a possibilidade de
observar a decorrência e, naturalmente, obter as inferências, porque é um processo interativo. Do fenômeno nasce a filosofia, com a capacidade de raciocinar do homem, de sentir do homem, até que o resultado seja parâmetros morais, regras de bem proceder, o aspecto moralizador. Então, se a mediunidade, através dos tempos, tem sacudido o pensamento, o sentimento humano acerca de novas realidades para além dos véus ou das limitações impostas culturalmente, nós temos o outro aspecto da mediunidade, o efetivo. Médiuns da vida. Porque a mediunidade, ela se radica no organismo. E nós temos o estudo doutrinário que nos auxilia a compreender que o espírito que possui a mente utiliza o seu organismo físico e tem nele um decodificador das potências da mente. O cérebro veste a mente, como o corpo veste o perispírito. E nós vamos entender que a mente está na base de toda a fenomenologia mediúnica. Mas, no aspecto de proveito, quando estudamos essa mente, quanto mais ela é ilustrada, mais larga e profunda pode ser a sua capacidade de intermediação. Nós vivemos períodos de primitividade e podemos observar os indígenas, os aborígenes de diversas regiões do planeta, como sendo aqueles elementos que, embrionariamente, eles permutam com as faixas ainda canhadas de sua evolução. É um processo de permuta na horizontalidade da existência, porque a vida é mais abrangente. A existência é limitada. E eles trocam ali na taba, os elementos mais sensíveis vão intermediar as forças da natureza que interessam a caça, a pesca, a reprodução. Entidades desencarnam e ficam presos à taba. Não tem essa incursão em planos espirituais, porque isso vai acontecer quando o elemento já está com a mente ilustrada. Então, na primitividade, a permuta é na horizontalidade. Atende aos interesses da existência. E esse estudo, essa observação criteriosa da doutrina, nos ajuda a compreender por que é que muitas pessoas ainda vivem nas trocas da sensação, utilizando os recursos do intercâmbio da mediunidade, que é denominado de mediunismo, porque ele não é moralizado. Quando há moralização, é mediunidade. Mas o mediunismo que vige no mundo atende às trocas comuns, aos interesses de permuta sexual ou afetiva, interesses materiais de ganhos, de possibilidades de promoção aqui na Terra. Essa é a mediunidade, vamos dizer, corrente, e que muitas vezes se impõe à mente do indivíduo que não pôde ou não quis estudar o assunto à luz da doutrina espírita. Quando se diz que a mediunidade é espírita, existe aí uma qualificação. Ela é moralizada. Emmanuel, respondendo às perguntas hoje publicadas no livro Consolador, assinala que a primeira grande necessidade do médium é a sua evangelização. E muitos, sem compreender o alcance da colocação do benfeitor, julgam que Chico Xavier ou Emmanuel têm um viés católico. Por isso se prendem a essa questão evangelizante. Mas a evangelização citada por Emmanuel é a consciência plena dos valores morais que podem dar
as faculdades mediúnicas um aspecto efetivo de instrumentalidade de vida. Emmanuel, certa feita, escrevendo através de Chico, define que a caridade, que é o objeto da mediunidade espírita, é um gênio de 1000 mãos amparando aqui e acolá, e um sol de 1000 faces, brilhando para todos. Esse é o objetivo. Mas nós vamos entender que o processo evolutivo não se dá ao estalar dos dedos. E as vidas sucessivas podem representar apenas movimento da criatura, sem grandes ganhos ou fixação de valores. Quando nós analisamos a mentalidade da Terra, ainda atrelada ao materialismo em suas multifaces, nós observamos que os seres ainda sobrevivem na base da sensação. A sensação, no estudo da evolução, o estudo técnico da evolução, está lá na plantinha sensitiva, que se recolhe quando ameaçada. Ali estão os primeiros movimentos do que em nós, seres inteligentes e não princípios, denominaríamos sentimento. A base está lá atrás no vegetal. Os espíritos dizem, o vegetal é sensação. Mas nós vivemos de sensação até hoje. Quando observamos a futilidade das relações, a sua precariedade, quando a ausência de valores profundos de interação no plano da afinidade, nós temos os interesses de troca, de momento. E isso tem feito o trabalho evolutivo na base das obras da lei. O elemento desvia e sofre efeito, recebe a pancada de volta. Para repetir, talvez de modo sofisticado, e receber de novo a pancada de modo sofisticado. É mecanismo de aprendizagem. Numa abordagem espírita profunda sobre médiuns e mediunidades, tem que se ter muito cuidado. Porque nós somos egressos de um período em que a força era o direito. E Emmanuel diz que precisamos compreender o direito da força. A força do direito e a força, o inverso. Quando nós vamos para o aspecto moral, a brutalidade cede, a sensação se sublima. É quando a gente alcança a plenitude das possibilidades, que é o sentimento. E mediunidade, na visão espírita, é sentimento. Sensação é fenomenologia. Um médium pode andar sobre cacos de vidro, mastigar caco de vidro, beber uma garrafa de pinga uma atrás da outra e sair sem problema nenhum. Isso é fenomenologia. Isso é técnico. Mas a expressão de um Chico Xavier, que se apequena, se fazendo como os mais necessitados, como? Para poder ombreá-los. Essa grandeza de descer sem perder a altura, isso é mediunidade efetiva. Poderíamos dizer que são fenômenos de natureza moral, que não são tão apreciados na Terra. Os que imprimem assombro aos olhos, aos sentidos humanos, geralmente requisitam mais. Nós temos centros espíritas com fenômenos de cura. 500, 1000 pessoas chegam de madrugada. E temos
excelentes cursos de estudos de aprofundamento das verdades cósmicas. Quando esses cursos chegam ao final, tem ali 10, 7, 3 elementos. Porque a fenomenologia ainda atende à ânsia de sensação. A sensação predomina. No estudo da mediunidade, ou no início de aproximação de médiuns para a função da mediunidade nas casas espíritas, a gente nota as concepções errôneas. Mediunidade tem que ser um fenômeno mecânico-fisiológico. E não é. Não é um fenômeno fisiológico. Embora se radique no organismo, a mediunidade é a capacidade do ser de interpretar valores transcendentes. Kardec sintetizou isso de forma brilhante. Os fenômenos de efeitos físicos, que é uma das vertentes do processo dos médiuns, os espíritos adentram o nosso mundo. É o aspecto mais fenomênico, que exige um sacrifício maior dos espíritos. Mas na mediunidade de efeitos inteligentes, e a própria nomenclatura já aborda a sua natureza, já define a sua natureza, nós temos o médium entrando no mundo dos espíritos para se tornar ponte. E é óbvio que essa mediunidade, ou essa vertente mediúnica inteligente, exige mais do médium, embora a outra também exija, e tem o seu papel. Porque o codificador disse que nunca o espiritismo poderia esquecer-se das mesas girantes. Os fenômenos tinham que nascer do conhecido para o desconhecido. Não podia ser o inverso. O erro de uma Blavatsky, o erro de filósofos espiritualistas estão exatamente aí. Eles querem interpretar o céu para as pessoas que vivem coaguladas na matéria. É a precipitação. A grande precipitação. Existe muito valor nas obras dos espiritualistas, mas faltou critério, método, didática, para adentrar um universo tão amplo e tão majestoso. Caberia a um espírito de escola, escolhido a dedo por Jesus, por sua capacidade de síntese, por suas conquistas no plano intelectual e moral, a fim de reunir e definir uma sinfonia de verdade para os homens. Mas mesmo para sua chegada, quantas providências não foram tomadas? Porque o pensamento humano precisava ser desatrelado da pequenez e da morte moral que a Idade Média implantou sobre o planeta. E nós observamos uma cadência de forças. Nós estamos engatinhando em termos de mediunidade. Nós estamos apegados a fórmulas, apegados a pratos feitos, a dogmas. Os espíritas acreditam em dogmas, em ideias fechadas sobre assuntos. Nós temos esse pecado porque temos saudade da Idade Média e queremos reproduzi-la no nosso meio. E o espiritismo não sai dos cueros, como os espíritos disseram a Allan Kardec em 1968 na Revista Espírita. Ainda não saiu dos cueros. Quem é mais antigo sabe como é que a criancinha era embalada lá com um paninho, né, para dar uma firmezinha. Não saiu. Quando nós analisamos a obra da codificação, ela não tem tempo, ela é atemporal. A obra da codificação não é para um tempo, ela é atemporal, porque ela não trabalha sistemas, ela trabalha seiva. A capacidade de síntese revela seiva, não sistema. Não há nada de sistema na obra da codificação.
E temos, no Brasil principalmente, a felicidade de contar com um médium missionário que se apagou e não quis nada do mundo da existência, na base da sensação, inigualável até hoje, que foi instrumento de diversos espíritos para ilustrar, debulhar, aprofundar aquilo que a codificação encerra, que foi Chico Xavier. Mediunidade efetiva. A verdadeira função da mediunidade. Embora não possamos desprezar os vários degraus de edificação de uma consciência mais cósmica acerca do tema. Não partidarista, não personalista, não tendenciosa. Por isso, falar de médiuns da vida não é assunto fácil. Dona Ivone Pereira teve oportunidade de conversar em Pedro Leopoldo, onde ficou por um mês, na casa de Chico Xavier, com Arnaldo Rocha, que nos relatou pessoalmente o assunto. Ele perguntou a ela: minha filha, você com essa mediunidade, você com essa luta de espíritos necessitados, fazendo acordar as dores dos seus suicídios, você precisa de uma casa espírita, de uma reunião, para ter um trabalho regular, com assistência, com apoio. E ela disse para ele: Naldinho, eu tenho o mesmo defeito. Arnaldo, eu tenho o mesmo defeito que você. Ele olhou para ela assustado. Que defeito, minha filha? Eu sou muito doutrinária. Não é qualquer grupo que me cabe. Olha o recado. Olha o recado. Porque nós temos observado a infantilidade no trato com a mediunidade. O mecanicismo, que na verdade é denominado de maleabilidade ou passividade, na própria obra da codificação, mas tem que ter olhos de ver. A mediunidade é mecânica. Nunca existiu mediunidade mecânica. Existe o elemento que não coloca empecilho, que não interfere. Ele é passivo. Domínio mental pode ser afetuoso ou não. Porque um obsessor logra domínio sobre uma criatura e faz dela o que ela quer, porque ela está aprendendo na inversão dos valores no processo obsessivo, que é a inversão de valores. Passividade. Só que lá é por causa de culpa. Lá é em função de culpa. Deve, não tem força para resistir. Mas, no nível maior, e vamos lembrar a querida Ivone, o Chico, que estão desencarnados, a passividade é voluntária, fraternal, mediunidade efetiva. O assunto toma várias conotações porque nós temos obras extraordinárias. O livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vem trazendo o estudo da função mediúnica do além para a terra, como uma forma de encontrar o livro dos médiuns, para que ele se torne ainda maior. É uma ciência do novo tempo. Essa ciência do novo tempo desafia mentes, desafia grupos, desafia o tempo. Porque nós precisamos ter bastante humildade e obediência no plano pessoal para aceitar o ajuste àquilo que foi proposto essencialmente. Primeiro que, na base da sensação, a gente é ansioso. E porque somos ansiosos, precipitamos. É laboratório. É laboratório. Não se conquista o mais alto sem se esfalfar. Sem lidar com as próprias limitações,
sem lidar com as próprias frustrações, sem lidar com os erros que os bons professores ensinam que é caminho de acerto. O Espiritismo não trouxe maldição para a Terra. E nós observamos que muitas vezes nós, como espíritas atuantes, dirigentes, orientadores, palestrantes, médiuns, a gente fica tentando enquadrar pessoas. Não existe nada igual. Deus não dá cópia, diz Emmanuel. Nós podemos ter linhas de afinidade. Os espíritos falam em analogia, mas não existe cópia. Não existe um médio igual a outro. Discussões sobre sucessor de Chico nunca devia existir. Nunca. Porque cada um é um. No plano da obra divina, o Chico, de modo didático, explicou isso quando falou assim: ô meu filho, quando um capim morre, nasce outro. Mas e a diversidade das espécies de capim? Nós não entendemos isso. Tem médico que faz coisa que o Chico não faz. Não foi ele quem contou e foi registrado uma fazenda infestada de serpentes, de cobras? Ele virou para o elemento e falou assim: meu filho, você procura saber onde tem aqui esse benzedor que espanta cobra? E o que ele te pedir, você paga para ele. Leve ele lá. É um bom médico de efeito físico, ele vai dar um jeito. E deu. Não era papel para o Chico. Vocês entenderam? Chico Xavier estava com uma perna empesteada, escura, não conseguia andar de tanta dor. Arnaldo disse que deu passe 3 vezes ao dia. Com a ajuda do Clóvis, com a ajuda do Enio Santos, de outros amigos. E os dias se arrastavam e o Chico não conseguia andar, e aquela perna negra. Vai ele, na charretinha, passando pela região em que estavam as chamadas mulheres de vida da época. Para poder trabalhar com muito sacrifício. Elas ficaram sabendo do assunto, pararam a charrete. Chico, vem cá, nós vamos benzer essa sua perna. O Chico desceu. Foi lá. O Chico contou para Arnaldo que elas trouxeram uma bacia e puseram uma água limpinha, clarinha. E colocaram o pé dele ali. Trouxeram os ramos. E diz o Chico que elas foram rezando e passando os ramos. E diz ele que na medida que elas passavam os ramos, a água que estava clarinha ficou negra. Ao final da benzeção, ele não sentia dor na perna. E no outro dia a perna estava clara. O passe espírita dos que amavam o Chico não resolveu. Mas as mulheres de vida deram um jeitinho na perna do Chico. Não dá o que pensar. Nós não estamos criando sistema com isso, não. Mas nós estamos tentando abrir para a gente não ficar dogmático. Tem muita gente que está preocupada, se tem preto velho no centro, tem que banir. Espera aí, cuidado, hein? Cuidado. Porque tem gente que fala que não tem preto velho, branco, amarelo. Tem. Tem sim. Porque tempo é espaço. A criatura parou no tempo, ela vive ali, onde ela teve a experiência. O Hermínio Miranda trabalha o assunto. E Dona Ivone Pereira, para a gente poder ilustrar isso, para a gente poder ter respeito e entender os diversos degraus, a condição mental de cada criatura e a prestação de serviço múltiplo à sociedade ainda tão diversificada, nós estamos querendo padronizar, não existe isso na Terra. Aqui é o lugar da mistura. Graus evolutivos os mais diversos, tem que ter respeito. Dona Ivone Pereira estava na casa de familiares, está narrado em Recordações da Mediunidade, mas nem sempre a pessoa lê e entende a complexidade do assunto. Estava na casa de familiares no Rio de Janeiro, quando ela começou a sentir influência espiritual na casa. E ela tinha muita facilidade de sair do corpo consciente. Ela começou a observar que tinha um espírito ali, onde estava construído o prédio, vivendo num outro tempo. Ela entrou no campo mental dele
habilidosa, médium habilidosa, educada, séria, amante da codificação, respeitosa ao plano da verdade divina. Ela entrou em relação com a mente do indígena e viu que ele enxergava aquele prédio como sendo um milharal, meio seco, uma terra bem abandonada. Estava ali amarrando imbira. Ficava assim, repetindo aquela operação. Parou no tempo. Tempo é lugar. Olha o que o Hermínio falou. Tempo é lugar. E ela começou, então, a entrar em relação com o espírito, consciente que tinha que ajudá-lo. O médium não percebe uma entidade à toa. Ele precisa de uma prece, ele precisa de um encaminhamento. Não é para assombrar o médium, não. É para ele prestar um serviço. Mas a gente se perde nos sistemas, nas fantasias, nos temores injustificados, como se não conhecêssemos alguma coisa de doutrina espírita. Então ela entra em relação com o espírito, começa a conversar e visitá-lo. Ele a recebe, começa a contar da vidinha dele. E ela vai levando o assunto, com calma. Com calma. Tem dialogador de reunião mediúnica apressado, né? Quer que o espírito já perdoe e aceite ele. Nem ele dá conta de fazer. Tem que ser honesto. Tem que ser sincero. Você não arranca alguém de uma posição consolidada. Você tenta levar elementos. Não precisa ser catedrático, professoral. O Arnaldo, que dirigiu a reunião mediúnica por orientação de Emmanuel e fez disso a vida dele por mais de 60 anos, ele falou, o segredo é ser honesto e sincero. Porque nós estamos conversando com um irmão de luta. E a gente sabe a dor que é dar conta das coisas. A peleja. Então, Dona Ivone começou a conversar com o espírito com calma. E foi tratando os assuntos dele, entrando no mundo dele. Isso, a gente brinca e fala assim, isso dá filme de Hollywood. O futuro vindo para o passado. Mas esse é verdadeiro. Porque é tudo posição mental. No livro O Céu e o Inferno, Kardec diz que essas zonas inferiores são ilusões. O que? Não existe umbral? Umbral é ilusão, gente. Ilusão do espírito que criou. Isso. Ele coagulou a vida. Mas aquilo não é criação de Deus. Não é. Mas umbral é uma realidade. Para quem é umbralino. Para quem não é, não existe. Mas como é que os espíritos vão lá? Eles vão à necessidade do espírito. Como a Dona Ivone foi do espírito que estava lá na casa dela. Isso desafia muita gente, né? É problema de tempo e espaço. Por isso que essa ideia objetiva, linear do ser humano é perigosa. Ela enterra a gente. E o espiritismo vem para libertar a gente. Então a Dona Ivone começou a conversar, olha a tática. O que é uma médium consciente? Sozinha, hein? Que gigante. O Chico a denominou a heroína silenciosa. E não foi por acaso. Dona Ivone começa a conversar com ela e fala assim, você está muito abandonado, muito sozinho aqui. Eu conheço um pessoal que compraria esse terreno seu. Olha a habilidade. Aquilo é uma aula para dirigente de reunião mediúnica, para os quais muitas vezes falta habilidade. E eles não sabem o que fazer. Não é crítica, não. É reflexão. Olha que psicologia. Eu conheço um pessoal que compraria esse terreno, te pagaria um bom dinheiro. Eu sairia para outro lugar, para ter uma vida melhor. Né? Porque já deu o que tinha que dar. Não vale a pena ficar tão apegado às coisas. A vida continua. Foi preparando. Até o dia em que ele se dispôs a... eu vou seguir o conselho da senhora. Quem que ela leva lá para comprar? Os protetores dela. Eles plasmam o dinheiro que ele conhecia, negocia, ainda vira para ele e fala assim, conheço uns parentes seus que estão morando num lugar afastado aí, você não quer comprar um terreninho lá e ficar perto? Você usa o dinheiro. Vocês entenderam, gente? Conseguiu tirar o homem sem violência daquele lugar, levou ele para o plano espiritual, perto de gente amiga, gente que o conhecia, para que devagarinho ele pudesse ter ciência de que tinha desencarnado.
Quem lê o livro e a vida continua, teve uma aula de respeito ao livre-arbítrio. Respeito ao livre-arbítrio. E nós queremos dar pancada. Vocês entenderam o assunto? Isso é mediunidade efetiva. Médium da vida. Não violenta. Não violenta. Quando nós chegamos a um centro espírita com alguma faculdade, com alguma sensibilidade, nós temos pressa pela fenomenologia. É natural. O mais maduro olha para o que está começando com a sua sensibilidade e diz assim, já fui assim. Queria ver espírito, queria saber, queria entender tudo, queria fazer. Fica doido para entrar na reunião prática. Calma, calma. Vamos preparar para você entrar inteiro. Ah, o menino tem 15 anos, tem 17 anos, está lá vendo espírito, ouvindo espírito, e tem hora que até incorpora, e vamos pôr ele na reunião. Não. Não. O Chico dizia assim, tem que primeiro implantar o campo de pouso. Eles vão estudar, eles precisam viver a vida normal deles. Deixa eles em tarefas, em estudos. Mas não coloca no compromisso não, porque mediunidade precisa de consciência e amor. Como que você vai pegar um indivíduo que está com dificuldade no limite de percepção que ele tem? Como que você pega um elemento desse e vai aguçar, incrementar a sensibilidade dele se ele não tem estrutura moral para aguentar? Enlouquece. Fica obsidiado. Porque é presa fácil. O que se tem que fazer é dar estrutura moral, de comportamento, de entendimento, para que o indivíduo possa ser médium da vida. Nesses assuntos delicados, o Emmanuel tem uma frase no livro homônimo, Emmanuel, em que ele diz assim, os dons psíquicos estão muito bem guardados. Aí a gente vê o povo fazendo, sou médium, vejo tudo, ouço tudo. A gente olha e fala assim, me engana que eu gosto. Não é assim. Uma coisa que se aprende na lida mediúnica, quem mais sente, mais vê, mais ouve, mais se recolhe. Porque é muita exposição. Os fantasiosos do vejo tudo, é aquilo que o Arnaldo falava muito. A fantasia está na cabeça desse povo, meu filho. Fantasia. Tem muita fantasia por aí. Muita fantasia. Enquanto o Chico lutou, a mediunidade era perseguida. Depois virou assunto de televisão, né? Aí todo mundo vira médium. E é uma coisa sensacionalista, bombástica. O camarada escreve qualquer coisa da sua própria cabeça, ou sob uma inspiraçãozinha de qualquer espírito, aí vira médium. O Chico aqui em Uberlândia respondeu uma criatura que perguntou, quanto tempo, Chico, para se publicar a psicografia dos espíritos? Ele, em torno de 8 anos, minha filha. 8 anos de exercício. Não é curioso? Médium missionário foram 4. De 1917, ou melhor, 27 a 31, quando o Emmanuel assume, 4 anos de produção. Que fecundidade de produção. Joga fora, meu filho. Isso é exercício. Porque nessa fase sai o cascalho do médium. A mente está cheia de bobagem. Então o cascalho sai, depois vem o ouro. É ao longo do tempo. Tudo pede amadurecimento. Tudo pede que a criatura se entregue para que haja efetividade nos trabalhos realizados. Quando nós observamos os grêmios espíritas que lidam com os temas de doutrina espírita, a gente fica pensando na frase de Emmanuel, no Religião dos Espíritos, a gente diz assim, espírita seja o nome do teu nome. Muita gente não entendeu isso ainda. O espiritismo, gente, é uma ciência do novo tempo, que lida com a relação entre
a terra e o além. Ela tem nomenclatura própria. Os termos foram cunhados por Allan Kardec para definir aquilo que era interpretado de forma diversa e confusa. Então, nós temos uma ciência. Sem o conhecimento, sem a ciência, qualquer um fica exposto aos escolhos, que são os perigos. Qualquer um. No plano de trabalho que o centro institui, nós temos o processo de educação. O que é educação? Sair da ignorância. Versar-se sobre aquilo que realmente interessa, que faz bem, que tem expressões dadivosas. Então, a mediunidade, ela tem sido acalentada pelo Espiritismo de um modo muito sublime, porque realmente é o caminho, é a verdade e é a vida. Quando a gente fala mediunidade com Jesus, nós estamos falando disso. O caminho é esse aqui, seguro. Aqui tem verdade e você vai viver em plenitude de possibilidades. Mas a criatura pode se indispor. Então a gente costuma falar assim, média é rebelde, né? O elementozinho rebelde é o tal do médium. Por quê? Porque o médium, ele tem um cunho de personalismo ainda muito alto, como outros trabalhadores. E o grande desafio é se calar. Se calar. Nós temos que trabalhar esse assunto, calar-se, porque isso pode parecer tamponamento, castração, e, na verdade, a doutrina espírita não faz isso. A doutrina espírita fornece conteúdos insuspeitos para que a criatura possa dialogar com esses conteúdos. E ela possa chegar às suas conclusões. Dona Ivone Pereira é uma criatura, na década de 50, o livro Memórias do Suicídio estava publicado no Rio de Janeiro. Dona Ivone estava morando no bairro de Sagrada Família, em Belo Horizonte. Arnaldo Rocha, Divaldo Franco e outros amigos mais próximos foram visitá-la em Belo Horizonte. Quando chegou na casa dela, eu ouvi isso do Divaldo, pessoalmente, e ouvi isso do Arnaldo Rocha. A mesma história. Quando chegaram na casa dela, ela estava com o braço quebrado. Estava engessado. Aí ela contou a história, o espírito me empurrou, eu caí de mau jeito, quebrei o braço. Aquelas coisas de médium, né? Tem a sensação que o espírito empurrou, que deu tiro. Uma vez um espírito alvejou o Chico, e ele ficou com a sensação de que o tiro tinha raspado o ombro dele. O espírito desencarnado. Mas vem a sugestão. Isso é um estudo bonito. Por isso que a gente não pode comprar e fechar circuito. Porque é sugestão. Se ele assimila, ele fica com a sensação. É assim que as obsessões se processam. Então, Dona Ivone estava lá com o braço quebrado e o Chico disse para ela, minha filha, o espírito de André Luiz está conosco dizendo que você reencarnou diretamente das zonas umbralinas, por causa do suicídio. E que esta obra é a melhor dos 50 anos, dos últimos 50 anos, e vai ser para mais 50 anos. Um monumento de obra sobre o assunto. E a gente está contando isso porque a Dona Ivone começou num processo expiatório. Ela não teve escolha. Nós vamos perceber que ela não reconhecia pai nem mãe, teve lá seu processo de letargia, quase foi enterrada. E passou, nunca teve um lar, nunca teve um amor. As histórias são conhecidas. É aquela mulher segregada e sempre prestando serviço, porque faculdades maravilhosas. Psicografou livros que são referência. Conviveu com os grandes vultos da época, e era respeitadíssima. Era uma mulher de tanta autoridade que consta que ela chamou a atenção de Divaldo e do próprio Chico. Vocês entenderam?
ela questionou certas coisas dos dois médiuns. Porque é honesta e sincera. Ela não fez isso por presunção. Porque o Chico era muito humilde. E consta que ela teria dito para ele: Chico, você está criando um caminho perigoso para o espiritismo, embora você seja sincero. Porque todo mundo vai ter querer ter sua humildade e vai ser falsa. Vocês entenderam? Ela compreendia, falou assim: você vai criar um problema para o espiritismo. Ela falou com o médium. O Chico riu. Ele entendia. Mas o que ele ia fazer? Ele era aquilo. E ela entendeu no tempo. Tanto que sempre respeitou. A gente conta esses bastidores dos amigos da época para a gente poder refletir na maturidade desse povo. Enquanto as pessoas criam sistemas e fundam uma deturpação do espiritismo em cima de pessoas, na base da idolatria. Porque reconhecer mérito é uma coisa, deformar proposta espírita é outra. Então, Dona Ivone começa no processo expiatório. Diz Arnaldo que quando ela foi à primeira reunião do Grupo Meimei, ele a viu se jogar sobre a mesa, num desespero, e os braços agitados, tentando agarrar alguma coisa. Era um suicida do trem, que perdeu a cabeça, ele estava procurando a cabeça. Diz ele que o sofrimento estampado nela era algo pavoroso. Por quê? Quem estuda mediunidade sabe disso. Linhas vibratórias de ajuste. Mecanismo de repercussão. Ô Wagner, por que eu vou para a reunião e eu tenho... Nossa, mas assim, parece que doente me acha. Aqueles espírito doente, espírito ignorante. Engraçado, nunca vi um rebelde mesmo, assim, manifestar através de mim. Eu tenho uma coisa com esses espíritos mais doentes. Histórico do médium. Qual que é o compromisso do médium? É o que ele traz da sua evolução. A TV Manchete um dia perguntou para o Chico assim: mas o senhor é muito inteligente? Retrucou ele numa entrevista. Ele respondeu assim: oh, minha filha, eu já fui muito inteligente no passado, e houve desvio da inteligência. Por isso eu estou hoje nessa condição, às vezes prolixo, para poder comunicar. Mas eu tive também a ajuda dos espíritos, embora a pobreza da minha casa, a falta de uma biblioteca de livros, os espíritos me ensinaram muitas coisas. É isso que você está chamando de inteligência, minha filha. A honestidade do Chico. Vocês acham que se o Chico não tivesse trabalhado poesia lá atrás, ele ia fazer o que ele fez com poesia? Ser lançado por um Parnaso de além-túmulo? Tem que ter plantio. O Emmanuel disse assim: não se tira nada do nada. O livro Ave Cristo, primeiro, o Chico foi induzido por Emmanuel a ter memória da época. E ele escreveu. E a gente participou da entrega dos originais que o Chico escreveu com a sua letra. Não era processo de psicografia, era ele anotando. Marcado de lágrimas, ele escrevia chorando. As manchas estão lá nos manuscritos. Ele deu de presente para Arnaldo com a dedicatória: Naldinho, aqui está um trecho da nossa história do passado, já com as lutas cristãs a nos assinalarem a redenção. Com a letrinha dele, deu de presente para Arnaldo. Que era a história do Tassiano. O Chico estava lá como Lívia, filha do Basílio. Isso não é novidade para ninguém, porque o Chico alardeou isso para muita gente. O Arnaldo fez uma doação em cartório para a Federação Espírita Brasileira para ficar nos anais. Depois que o Chico conseguiu escrever o máximo de memórias da época, deu um calhamaçozinho assim, o Emmanuel se apresentou e falou assim: agora nós vamos produzir o livro que vai ser publicado. Aí o Emmanuel alargou o assunto, trouxe outros registros que aconteceram na época, inserindo, obviamente, aquilo que o Chico já tinha retratado. Se o médium não tiver alguma coisa, não sai. Não sai.
Quantas vezes a gente observa o médium dizer que foi levado pelo Espírito, que se afinizou com o Espírito, com as ideias dele para poder ter canal. Agora, linhas tem que ter. Linhas vibratórias para ter a conexão, para fazer a conexão. A mediunidade à luz da doutrina espírita é esplêndida. Não há na Terra recurso humano que chegue à base do que a espiritualidade fez com o auxílio de Allan Kardec. O assunto vai sendo desdobrado e nós não temos dúvida que isso vai se tornar a ciência do novo tempo. Quando a gente observa as revelações da obra de André Luiz, principalmente, sendo confirmadas cada vez mais pelas descobertas científicas, nós notamos que a mentalidade da regeneração é outra. E isso faz com que a fenomenologia corriqueira e que diverte e chama a atenção de um modo espetaculoso da humanidade, já não tenha tanta razão de ser. É conhecido o pensamento de Leon Denis, quando ele responde sobre uma pergunta de um elemento, se ele acreditava em reencarnação. Não, eu não creio, eu sei. Aí está a diferença. Quando nós entramos no campo da sabedoria, nós saímos das perquirições, das celeumas. O iluminado é aquele que observa tudo com respeito. A sobrinha de Chico Xavier, que está em Sabará, Cidália, filha da Maria, que foi a irmã obsidiada que deu um novo curso à história da família e que foi consagrada médium extraordinária em Sabará, fundando até um abrigo, e tem a memória dela na cidade. E o Chico tinha muita confiança com essa irmã, a Tiquinha. A Cidália nos contou que, numa das últimas conversas com o Chico, antes dele desencarnar, ele disse para ela assim: minha filha, quanto mais o espírito evolui, mais ele se cala. Aí muita gente vai ficar matutando, o que é isso? Mas é tão simples. Quanto mais você entende o plano de Deus, mais você respeita todas as posições. É o que acontecia com o Chico. O Arnaldo chegava e falava assim: Chico, cuidado, isso aí é um canalha. Isso aí está me cheirando mal. Oh, meu filho, não diz isso. O fulano é assim. Ele é nosso irmão. Depois dava zebra. Porque o Chico viu o melhor. Ele não se ocupava do pior. Médium da vida. Quantas vezes o Chico chegava diante de pessoas que os outros tinham até repugnância e ele exaltava os valores da pessoa. Médium da vida. Nós costumamos achar, no exercício da caridade, que é, na verdade, o grande triunfo da mediunidade, porque quando a gente for caridoso mesmo, mediunidade fenomênica para quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. O objetivo é esse. Mas a gente está estudando o processo. Então, primeiro a gente se ocupa da mecânica, da técnica, para depois chegar nesses esplendores. O Chico respeitava tanto as pessoas, tanto, que a gente gosta de repisar alguns trechinhos. Por exemplo, quando eles estão fazendo uma visita para uma pessoa doente, uma casa pobre, levaram recurso. Quando ele sai lá fora, tinha um elemento que fugiu da equipe porque queria fumar, tem vício do cigarro. Quando ele chegou, o camarada escondeu o cigarro, ficou com vergonha. Não, eu também gosto, só não tenho tempo. Isso é amor. Isso é amor. E a gente está com esse acervo nas mãos para fazer desse caminho espírita um caminho de iluminação pessoal. Eu estou sem... Ah, tá. Eu estou aqui sem...
Quando nós organizamos os nossos grupos, os nossos núcleos, a primeira necessidade é a interação entre os elementos. Não é a mediunidade em si, a potência mediúnica do elemento. Por quê? Porque nós temos que criar laços de simpatia para fazer dali um campo vibratório positivo. Senão não adianta a mediunidade. Na definição de Allan Kardec, uma reunião é um ser coletivo. Na verdade, não existe personalidade mais ali. Um ser coletivo é um conjunto de forças intelecto-morais buscando-los, intermediando-los. Então, o que tem que ter num grupo mediúnico? Um olhando para o outro e falando assim, como é que ela está vestida hoje? E o dirigente está com a cara que, nossa senhora, ai, vai ser duro aguentar aquele ali. E ele metida da passe na gente, olha lá. Como é que a gente dá conta disso? Os espíritos olham e falam assim, oh meu Deus, que vício de entendimento, de interpretação. Então, o que vai acontecer numa reunião? Estudo. Nós vamos estudar o assunto, vamos estudar um evangelho, porque só o evangelho tem a vibração divina. Vocês sabiam que o resto é técnica? O resto é técnica. É estudo de técnica da vida universal. Sabe o que é divino? O amor. Ele é consagração de tudo. Quando existe amor, não precisa de técnica. Vocês já viram espírito como Dr. Bezerra de Menezes? Claro que ninguém viu, porque não tem evidência. Mas o que se observa? Vêm os espíritos que montam aparelhagem, ionizam o ambiente, etc. Quando esses espíritos de escol chegam, eles fazem por eles. Por eles. A Sheila usou o aparelhinho, nós contamos ontem, lá em Biá. O Divaldo conta a narração, lá em Pedro Leopoldo, ele estava com a garganta tomada de infecção, inflamação. E a Sheila veio e materializou uma canetinha. Chico, né, gente? Tudo era possível, né? Ia precisar falar, ia para um roteiro. Não era a primeira visita, mas ele voltou lá. Irmão Divaldas, vai doer um pouco. Diz ele que doeu feito inferno. Queimava. Materializou uma canetinha azul, radioatividade. Curou. Na hora tirou, não tinha mais nada. E ele ainda recebeu o presente, a Edelweiss. Irmão Divaldas, quer mais alguma coisa de Sheila? Ah, minha irmã, eu sonho em ver uma flor do gelo. Fez chover, Edelweiss sobre ele. Ele guardou algumas por alguns dias. Mas a gente nota que todo o trabalho de amor não necessita do tecnicismo. Por isso que a gente fica olhando, o povo muito especializando demais para dar passe. Na hora do passe, ele fica pensando nas técnicas e não emana amor. Dr. Bezerra disse o seguinte, o Herculano Pires escreveu isso, de modo brilhante. A atividade do passe é uma atividade de amor mediúnica. Ela não tem que se estribar em técnica, em tecnicismo. E a gente esquece disso. Fica lá sofisticando. Então, você vai ser um magnetista. Você vai ser um elemento do reiki, que é técnica de magnetização. Passe é mediúnico, é amor. É a mediunidade espírita. É efetiva. O elemento vai dar do seu carinho, do seu tempo, da sua boa vontade. Não precisa ser Chico Xavier, não. Você vai dar do que você tem. E é muito. Num mundo como o nosso, é muito. Qualquer claridadezinha que se acende, um pirilampo, faz a alegria de muita gente que está na escuridão. Não precisa de muito. Não precisamos exagerar tanto. Então vai para uma reunião mediúnica, vai estudar um evangelho, porque é o amor puro entre nós. Meu Deus. A gente está fazendo um estudo em Belo Horizonte, dos 12 sua missão. E ali nós temos quando ele fala, quando entrar numa casa saudaia,
Isso deu pano para manga. Por quê? Quando você tiver contato com outra individualidade, saúda. A pessoa está lutando e fazendo o que ela dá conta. Saudai-a. Aí ele continua. Se a casa for da paz, desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, tem linhas de afinidade, vai descer paz. Como é que isso acontece, Wagner? Desculpa. Olha para um para o outro, olha, que simpatia. Desculpa. Não, não tem problema. Correria do dia a dia. Muito prazer, vai com Deus, vai com Deus. Nossa, ele me deixou paz e eu deixei paz para ele. Saudai-a, respeito. Respeito que a gente não tem com as pessoas. Movimento espírita, está faltando respeito, muito respeito. Saudai-a. Se for da paz, desça sobre ela a vossa paz, porque você vai receber a dele. Se não for da paz, que a tua paz volte para ti. Não perca o seu equilíbrio, a sua estabilidade, por causa de escolhas que você pode interpretar como não sendo as suas. Não perca. Respeito ao livre-arbítrio. Que aula de respeito ao livre-arbítrio? Lá no Evangelho, capítulo 10 de Mateus. Em seguida, e ao se retirar da casa ou da cidade, ao desafio do Evangelho, bata o pó dos pés. Aí, não leve ressentimento, mágoa, suscetibilidade. Sai limpo inteiro. Entende que o outro precisa do tempo dele. Você não teve o seu? O outro precisa do dele. Tem alguém consagrando o crime aqui? Não. Não se tentou alguma coisa? Com carinho, com respeito. Mas o meu filho não se enquadra. Não carrega esse pó, não. Tenta compreendê-lo. Quando a compreensão vem, surge o perdão. O Emmanuel diz isso no livro Renúncia. A compreensão antecede o perdão. Não existe perdão sem compreensão. Não existe, porque trava. Médiuns da vida. Como é que a gente vai? Mediunidade. Eu vou ficar lá sambando para receber espírito, isso é ser médium da vida? Não é. Médium da vida ama, tem sabedoria. Por isso ele precisa de preparo adequado. Ele precisa desativar as amarras, os preconceitos. Ele precisa ter olhar de misericórdia. Sair de uma casa, de uma cidade. Nós podemos estar lidando com uma pessoa ou com uma situação complexa. A cidade tem gente demais, recurso demais. Tem problema que é uma cidade. Tem problema que é uma aldeia. Como o cego de Betsaida. Levam ele a reboque. É o comprometido. É o porco do Evangelho que estava falando ontem. Tirou para fora da aldeia. Tirou para fora do problema. Porque ele vivia naquele gueto. Tirou para fora do problema. Tem que tirar para fora. Para Jesus poder aplicar o recurso. Usa material da terra. Pó da terra. Ó. Tem hora que você tem que negociar com as coisas da terra. Tem que somar. O que os Espíritos fizeram com a gente, com a obra? Eles vão na técnica, ou seja, usando aquilo que a gente sabe e tem. Para chegar onde? Espírito e vida. Você não implanta espírito e vida sem os recursos da terra. O pão, quando a gente estuda a multiplicação, é o elemento elaborado, quintessenciado. O pão é o símbolo da espiritualidade. Jesus é o pão que desceu do céu. Mas tinha que ter 2 peixinhos, que é o elemento biológico, é o elemento material. É o equilíbrio. Agora, a quantidade maior é de pão. Não pode ser 5 pães, 5 peixes, 2 pãezinhos. Vocês entenderam? Tem recado para a gente no Evangelho.
Então o cego de Betsaida é levado para fora da aldeia, Jesus aplica, não vê direito, não vou entrar em detalhe. Depois aplica de novo. Aí o que ele responde? Vejo ao longe distintamente. Conquistou o quê? Discernimento. Bom senso. É a imagem do bom senso. Visão é isso. Visão não é olho enxergando, não. Olho não enxerga nada, não. Dá notícia dos panoramas externos. Corpo pineal. A candeia do corpo é o olho. Diz Lucas. Se o teu olho for luminoso, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for tenebroso, todo o teu corpo será tenebroso. A candeia do corpo é o olho. Glândula da vida mental. Glândula da mediunidade. Então a gente nota o assunto e fala assim, meu Deus, quanta riqueza, quanta beleza que essa doutrina traz para as nossas vidas. E aí o cego que vê longe, ao longe, distintamente, Jesus olha para ele e fala assim, volta para casa, mas não entres na aldeia. Aí tem gente que fica quebrando a cabeça. Vocês entenderam? Ele vai voltar para o mundo dele, individualidade. Mas ele não vai entrar no gueto do problema mais. Porque ele já está esclarecido, orientado, ele já tem compreensão, entendimento aqui, compreensão aqui. Compreensão é profunda. É a mesma coisa de falar de vidente e clarividente. Vidente vê o espírito ali em pé. Clarividente sabe da história do espírito. O que ele quer. Tem profundidade. Compreensão é profundidade. Entendimento é o átrio do templo. A compreensão é muito fecunda. Porque envolve sentimento. É preciso que trabalhemos esse médium da vida, que somos todos nós. O espírita é um libertador por excelência. Porque o que ele detém, o que ele fica ruminando todo dia sobre vida, é muito superior ao que a Terra tem. Muito superior. E a gente ainda quer ficar submetido às ciências humanas, como se elas fossem o Shangri-La. Não! É corpo e falta a alma. A alma dessas ciências é o conteúdo espírita. Nossos grupos precisam se organizar para dar conteúdos. E não é conteúdo técnico, não é decorar o livro dos espíritos, decorar o livro dos médicos, não é isso. É digerir, cotejar, comparar, criar o painel, que é o que Allan Kardec fez, a metodologia utilizada pelo codificador no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz lá a ideia central, pega do passado, do Novo, do Antigo Testamento, as referências, os versículos, explica na visão espírita e deixa os espíritos debulharem, com comentários lindos. É metodologia. E aí você cria um painel vigoroso. Você transita por ele. Isso é evolução. É a iniciação da mente, do espírito, em outros mecanismos, numa outra realidade, mais transcendente, saindo da nossa imanência, que é o nosso gueto. Minha concepção de Deus é 8. Mas ele vai ao infinito. Por isso que Jesus falou, meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Cada um tem uma significação. Quando nós nos harmonizamos e conseguimos estabelecer bases de uma reunião mais harmônica, em que as pessoas começam a ter vínculos positivos, e aí cabe um discernimento. Cabe um discernimento. Segundo os espíritos, o casamento é a união de qualidades. Quando a gente cisma em ver só defeito um do outro, aí já não é casamento mais. Aí é obsessão. Um finca o outro. Aí é obsessão. Mas se eu me calo para o que não presta, o Chico fazia isso. A vida inteira o Chico fez isso. O Chico criou um critério para ele. Só vejo a luz. Porque ela, ainda que dormente, está ali.
ele não estava mentindo e nem se iludindo. Muita gente acha que ele era um bobo, mas ele não era. Ele era sábio. Ele elegeu o melhor para a vida. E a alegria de uma pessoa que, mesmo vendo a outra com problemas, estimula ela no que ela tem de bom. Ela sai dali edificada. E a pessoa fica derretida. Porque ela precisa de incentivo. Quem não precisa de incentivo, meu Deus? Quem vive só de pancada? Em Florianópolis, a gente visitou uma instituição espírita de muito mérito, em que o trabalho era tão sério que os juízes da cidade, da infância e juventude, internavam as crianças que não podiam conviver com os pais por diversos motivos, abusos de diversas formas, ali. E a gente visitou, a gente não podia ter contato com as crianças, mas crianças fruto de abuso sexual, principalmente. Cada criança linda, de todas as idades. E aí a gente ficou pensando no assunto sério, que ele falou assim, olha, a nossa abordagem, ela tem que ser muito psicológica, muito cuidadosa, porque a menor aproximação, em razão dos abusos, eles se travam. Aí eu comecei a pensar, como que a gente acostumou-se à defensiva agressiva? Porque o mundo é agressivo, é violento. A gente se habituou à defensiva na base da pancada, porque todo mundo tem levado muita pancada. A falta de credibilidade, né? A gente que vive num país em que, até que você prove em contrário, você é marginal. A gente vivia um tempo na Inglaterra, anos passados, e era assombroso, porque, assim, lá era o contrário. Hoje, talvez esteja mais complicado, por causa de terrorismo. Mas era uma coisa impressionante, porque, até que prove em contrário, você é um cidadão honesto. Eu falei, meu Deus, mas que alegria! Eu sou uma pessoa considerada. Então, olha o que a gente criou. Porque a gente não tem essa filosofia que o Chico teve a vida inteira, de acreditar no melhor. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que tem que separar a criminalidade do criminoso, porque o criminoso é filho de Deus. E a criminalidade deve ser erradicada. Educação é obra de paciência. E o núcleo produtivo de mediunidade é obra de paciência e amor. Paciência e amor. Porque quando há boa vontade, e a boa vontade multiplica outros recursos, os espíritos vão lá com o psicoscópio e falam assim, individualmente e em grupo, aqui pode muito. Aí vai acontecer, sabe o quê? Só para dar uma ideia. Está lá o grupinho reunido, todo amor, no processo de desobsessão já está maduro o grupo. Os espíritos falam assim, ó, tem uma gangue difícil aí, mas está na hora de atender esse pessoal, que eles estão fazendo arruaça na terra. Não é nem em cima do grupo espírita, mas não. Está fazendo uma arruaça na terra. Vamos preparar esse pessoal, vão dar um suporte, vão trazer elementos de mais elevação, vão preparar esse ambiente, vão trazer esse grupo aqui para receber um pouco dessa carga vibratória positiva. Aí, os médios estão lá em prece, tudo luz, conectado, fazendo aquela faixa luminosa, linda, em que as mentes se interligam e viram um ser coletivo, como Kardec definiu. Daí a pouco, as faixas de proteção, né, as cintas de proteção para baixo, para cima, para um lado, para o outro, daí a pouco eles falam assim, vão deixar eles chegarem. Os espíritos são conduzidos até sem saber, os inferiores. Chega aquela horda de espíritos, chega uma nuvem. Na hora que chega a nuvem, eles que estavam todos em vibração, acontece o quê? Eles estavam elevados, mentalizando, faz assim, ó, desce. Queda vibratória. Aí os médicos começam a se sentir mal. Aí oram, pedem a Deus. Os espíritos entram naquele circuito. Aí tem médico que vai falar assim, nossa, eu estou vendo um tanto de espírito em cima da mesa. Impressões. Mas ele está dando notícia do que está acontecendo. Tem um monte de espírito escuro. Estão até de capuz, em cima da mesa. Ou então estão ao redor de nós. Nossa, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Vamos confiar, porque Jesus está no leme. Aí alguém faz uma prece, se o médium, às vezes um manifesta,
outro manifesta, ou não manifesta ninguém, fica só aquele peso. Tudo é possível. Em reunião mediúnica tudo é possível. Aí, houve uma visitação do inferior no superior. O que acontece? O superior cai um pouco a vibração. Mas o inferior recebe e sai do nível em que estava antes. Pode não ser atendido, mas sai dali com um componente. O que Kardec fala das transformações, como é que elas se dão na Terra? No último capítulo da Gênese, do livro A Gênese, Geração Nova, são os mesmos elementos da Terra que, no plano espiritual, recebem novos caracteres. Os caracteres intelecto-morais se alteram e eles reencarnam em condição de trabalhar e fazer diferente. Esse é o projeto. Não precisa ficar fantasiando Alcione, não sei onde. Isso é delírio. Apesar de que há solidariedade. Mas não é assim, não. São os próprios elementos que têm que se melhorar. A Terra precisa do povo daqui. E é claro que vem investimento. Mas não precisamos entrar em delírios interpretativos no campo da fantasia. Porque é uma matemática certa. É uma matemática harmônica, proveitosa, em que todos são utilizados. Todos são utilizados. A obra divina não exclui. Ela inclui. Ah, mas não tem aquele povo que vai para o outro planeta? Sim, porque lá eles vão ter liberdade, que aqui eles não podem ter mais. Liberdade para dar pancada não pode mais. Lá pode. Lá é evolutivo. Aqui é crime. É respeito ao livre-arbítrio. E a gente vai ver no plano. Não é muito fácil entender isso, não. Nós precisamos muito ajudar a renovar a mente das pessoas. Essa é a maior tarefa que a mediunidade tem. A mais sublime. Desligar tomadas mentais. Estruturar a mente das criaturas para que elas possam viver em paz. E combinando as nossas reflexões sobre o médium da vida, e considerando as muitas lutas que todos passamos para sair dos guetos das cidades construídas por nossa ideia materialista, das aldeias, do personalismo, a gente lembra de um poema de Maria Dolores que Chico psicografou. Talvez a gente tenha isso como certo. Maria Dolores se inspirou no próprio Chico. Parei fitando um acervo de sucata. Queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então, aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me, sim, de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado, e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino, e fui vendido a moço artista, que me deu cordas, vida e coração.
A princípio chorei de saudades do chão, em que subia ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir, por fim, o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que tivessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade, com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento e viu outro alguém descer das imensas alturas. Um moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, através de Chico Xavier, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nosso Pai, que está nos céus. Amemos, amemos, que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Obrigado. Nós agradecemos ao irmão Wagner, pedimos a Jesus que abençoe e te ilumine sempre.